turminha do sexto ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai acessar essa aula, mas a gente começa agora o nosso trabalho interativo de arte. Eu sou a professora Jaqueline Lemos e hoje vou trabalhar com vocês um pouquinho da história do Bumba Meu Boi, certo? Então, antes que a gente inicie esse bate-papo sobre essa dança cultural tradicional do folclore maranhense, eu preciso que vocês lembrem de alguns conceitos. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Arte é cultura? Ou melhor, cultura é arte? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, essa é a resposta que vocês me dão. O que é arte? Ah, arte é cultura. Mas você sabe a diferença das duas? E quando as duas se encontram? Bem, cultura é a soma dos ritos, hábitos, tradições de um povo. E ela é levada de geração para geração. Esses ritos estão ligados diretamente à nossa religiosidade, enquanto hábitos e tradições são constituídos nos nossos ciclos sociais. Provavelmente o seu é o da sua família, é o seu primeiro ciclo, é o primeiro nível de convivência que você vai ter. É também a família responsável por te passar a tradição. E a tradição é esse processo de transmissão e preservação da cultura. Como que isso acontece, professora? Bem, sabe aquela história que você ouviu contar, que o seu pai lhe conta, mas ele aprendeu do pai dele, que aprendeu com o pai do pai do pai dele? É muito provável que no futuro você também vai contar essa história para os seus filhos, porque é assim que o processo de tradição acontece. Outro ponto fundamental para a gente entender o quanto que a cultura popular é importante para a gente, e é importante para a nossa identidade cultural, é perceber que ela faz parte da nossa ancestralidade. Palavra complicada, né? Mas ancestralidade, na verdade, é muito simples. A ancestralidade, ela faz eu me voltar para o resgate da minha cultura, o resgate dos antepassados da minha cultura. Isso ajuda tanto eu compreender, me ajuda tanto a compreender de onde eu venho, para saber para onde eu vou, mas também por que eu estou naquele lugar. Quem veio antes de mim? Quem são os meus antepassados? Quem são as pessoas que viveram uma história que influencia a história que eu tenho hoje? Ir atrás da ancestralidade é promover essa religação com o seu passado. E a dança dramática? São chamadas danças dramáticas toda a celebração popular em que se encena uma história. A principal característica de uma dança dramática popular é que ela tem brincantes que dançam, brincantes que tocam, brincantes que cantam e representam através dos seus corpos, dos seus adereços e das suas máscaras. Você já viu uma apresentação de Bumba Meu Boi? É possível que a gente identifique muitos desses elementos. A dança dramática, ela traz não apenas uma história encenada, mas também vários signos que nos ajudam a compreender a história, compreender ritos e compreender, como eu disse antes, essas tradições. São chamadas de danças dramáticas populares brasileiras, essas festas que contêm conhecimento popular. Elas ocorrem todos os anos, sempre numa comunidade e reúnem todo um grupo que se identifica com aquilo. Com o Bumba Meu Boi, é exatamente assim que acontece. A nossa dança dramática maranhense também é uma encenação teatral. Ela ocorre durante a dança, mas ela também conta uma história. No caso do Bumba Meu Boi, a história que a gente conta é a de Catirina e Pai Francisco. Vocês já ouviram falar na história de Catirina e Pai Francisco? Vou explicar. Bem, conta a lenda que Pai Francisco trabalhava numa fazenda. Ele era o melhor empregado do dono de um boi. O boi favorito do seu empregador era, como é que eu posso dizer, um mimo dele, né? Era o animal mais importante que ele tinha na fazenda. Acontece que a esposa do Pai Francisco, a Catirina, estava grávida. E na gravidez, é também da cultura popular, as mulheres sentirem desejos por coisas impossíveis. Pois não é que Catirina resolveu comer a língua do boi? Gente, olha, gente, que coisa. Coitado do Pai Francisco, ele ficou tão preocupado, sabe, da esposa ficar com desejo. Já pensou o filho dele nascer com cara de língua de boi? Que absurdo. E o que foi que ele fez? Foi lá de noite, esperou o patrão dormir, esperou o boi dormir, arrancou a língua do boi. Catirina ficou super feliz, fez uma maravilhosa sopa de língua de boi, mas o patrão de Pai Francisco ficou muito indignado.
Era muito revoltante. O seu melhor empregado, o seu empregado favorito, ter feito aquilo com o seu boi, o boi da autoestima do patrão. Ele deu um ultimato pro seu empregado, o pai Francisco. Ou você dá um jeito de ressuscitar o meu boi, ou você vai embora daqui com sua família. Ele não tinha muito o que fazer, mas conhecia um grupo de índios de uma região próxima e resolveu convidar um pajé. O pajé é o grande curandeiro de uma aldeia, o grande curandeiro de um povo indígena. Ele era também a pessoa que tinha os conhecimentos necessários para ressuscitar esse boi. Foi aí que o pajé resolveu dançar em volta do boi, junto com as índias e os índios, e por conta disso, o boi ressuscitou. Bem, depois disso, foi festa o dia inteiro. E essa é a história que dá solidez para toda a saga tradicional e popular dessa dança dramática nossa. O Bumba Meu Boi, ele é uma dança maranhense, como eu falei. Tem essa encenação teatral que é contada dentro da história da dança, enquanto as pessoas estão lá se apresentando, mas também é uma das mais importantes festividades populares aqui do Maranhão. Ela é tão importante que o IPHAN, você já ouviu falar no IPHAN? O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN considerou o Bumba Meu Boi e a tradição cultural maranhense patrimônio cultural da humanidade. Isso significa dizer que o Bumba Meu Boi se tornou uma expressividade importante não apenas para a gente aqui no Maranhão, mas para todo o Brasil e que é mundialmente reconhecida. É bom lembrar que a dança do boi não acontece só aqui no Maranhão, ela também acontece no Rio Grande do Norte e acontece em Alagoas, só que lá ela é chamada também de Bumba Meu Boi. No Pará e no Amazonas chama de boi bumbá, mas a história é a mesma. Já em Pernambuco é o boi calimba e na Bahia é o boi janeiro. Essa dança dramática, como eu disse, também é uma encenação teatral. Por isso mesmo, nós vamos ter apresentações dentro da dança, dentro da linguagem. Ela é marcada pela teatralidade e também é passada de geração para geração. Então, principalmente aqui no Maranhão, o que acontece é que filho de miolo de boi acaba virando miolo de boi também. Agora, o que é o miolo de boi, você sabe? O miolo do boi é o dançarino responsável por conduzir o boneco do boi, certo? Lá no nosso material de apoio, você pode acompanhar a primeira imagem da sua aula e uma foto maravilhosa de uma festa junina que a gente fez na escola. Nessa foto, você vai poder acompanhar o nosso boizinho da escola, que tem ali um dos alunos como o seu miolo. Dá lá uma olhada, você vai gostar do material. Agora, é importante a gente lembrar que essa linguagem, essa tradição, ela tem importância no nosso comportamento humano, ela interfere nesse comportamento. Interfere tanto que o dançarino Antônio de Nóbrega, ele vai dizer pra gente que existe uma cultura popular, corporal. Ou seja, se você aprende desde criança, com seus pais, com a sua família, com a sua comunidade, a dançar, a participar dessa festividade, isso vai ter impacto também no seu corpo, na sua maneira de agir. A gente sabe que a dança é uma expressão humana e é necessário esse corpo dançar para que ele se expresse. Então, quando você tem contato com isso, participa, comunica, dialoga com essa linguagem, você também educa o seu corpo. Ou você acha que é só a mente que a gente educa? Não, não, a dança também educa, certo? Vamos em frente. O Bumba Meu Boi, ou o boi bumbá, é uma dança folclórica. E por que ela é uma dança folclórica? Porque ela faz parte justamente dessa cultura popular, certo? É bom lembrar que ela é composta tanto por personagens humanos quanto por animais fantásticos. A história, como eu disse, gira em torno da morte e da ressurreição do boi. Então ela traz dois signos muito importantes pra gente, que é considerado teatro. No episódio da morte, nós temos a tragédia, algo trágico e triste acontece. Já no episódio da ressurreição, é a felicidade, é a comédia, é o momento de êxtase, né, dessa festividade. Você deve estar se perguntando por que eu ainda não falei nada ainda sobre a festa junina, que na verdade é uma festa católica. A verdade é que nem sempre foi assim. A Igreja Católica absorveu essa festividade através do sincretismo religioso. Você sabe o que é sincretismo? Sincretismo é a fusão de elementos de culturas e sociedades diferentes. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a cultura da dança do Bumba Meu Boi, ela é anterior a essa festividade católica cristã.
Mas a Igreja Católica, quando se instituiu, absorveu muitas dessas danças da cultura popular, claro, para ganhar adeptos à sua religião. Então, dessa maneira, e por conta desse sincretismo, ou seja, da união dos povos pagãos, né? E quem são os povos pagãos? Todo povo que não é cristão é considerado pagão. O índio, ele tem uma outra religiosidade, obviamente ele não é cristão, então ele é pagão. No entanto, o sincretismo dessa linguagem fez com que o catolicismo e o paganismo pudessem se reunir de forma tolerante, de forma amigável dentro dessa mesma cultura. Hoje, tanto uma como a outra se confunde, a gente já não pode mais separar. Se você nunca viu o miolo de um boi, dá uma olhada lá no nosso material, você vai ter uma fotografia onde está registrado o encontro do miolo de bois daqui, que é tradicional e acontece lá no Centro Histórico em São Luís. Bem, dito isso, o que eu quero que vocês façam agora, certo? Nesse minuto, primeira coisa, entra lá no nosso grupo virtual e acessa a música do Papete. Quem que é Papete, professora? Papete é um músico maranhense, também reconhecido nacionalmente, que tem uma vasta obra cultural, tradicional e popular, certo? A música dele, pelo menos uma das mais conhecidas, e a que eu escolhi para dividir com vocês, é a música Boizinho da Ilha. É a música Boizinho da Lua, certo? É uma música muito especial e que também explica um pouco dessa devoção que as pessoas sentem e dessa mistura que a tradição ainda faz entre a cultura, a dança e a religiosidade. Também não tem só isso não, tá? Vai lá no grupo e acompanha um link que tem para vocês sobre o espetáculo teatral A Lenda do Bumba Meu Boi. Um espetáculo de teatro gravado? É isso mesmo. É um espetáculo do grupo Metamorfoses. Você vai gostar muito. E a linguagem que está sendo trabalhada nesse espetáculo é o teatro de animação, certo? Lá você vai poder ver a história do boi, vai poder ver Catirina, vai poder ver Pai Francisco e vai conhecer a história do seu jeito, do jeito que você gosta, do jeito que você quiser. Tá bem? Agora, é muito importante, lá no final do nosso material de apoio, aquele PDFzinho maravilhoso que eu enviei para vocês, tem lá algumas dicas. Primeira coisa, você vai registrar e vai enviar no grupo de trabalho ou no meu privado, lá no WhatsApp, todas as dúvidas que você teve por esse tema. De repente alguma coisa passou batido, você não compreendeu, ou você gostaria de aprofundar aquilo que a gente conversou, manda que a gente resolve, tá bom? Outra coisa, você vai assistir o espetáculo e vai ouvir a música do Boizinho. Depois disso tem um outro vídeo, é o terceiro link, e nesse terceiro link você vai aprender 3 passos básicos do Bumba Meu Boi. Você vai treinar esses passos em casa, vai pedir permissão para a mãe, vai afastar a mesa da sala e vai dançar o Bumba Meu Boi. Você topa o desafio? Pode chamar a mãe também, tá? Eu dou um ponto de apresentação a vocês, se conseguir incluir alguém da família, eu dou um ponto a mais. Promessa é dívida, pode cobrar, tá certo? Grava seu vídeo com a sua participação e manda aqui pra gente, vai ser um prazer. Uma outra coisa que eu quero que você faça, aproveitando esse momento que você está em casa, podendo compartilhar com sua família dessa experiência que é interativa e que é formativa, é que vocês conversem com seus familiares, tá? Pergunta para os seus familiares quais são as experiências que eles têm com danças tradicionais e com o Bumba Meu Boi. Se todo mundo for daqui do Maranhão, se todo mundo for daqui do Maiobão, porque do Maranhão todos são, você vai ter muita história para ouvir. Aproveita e anota tudo. Também eu quero que você descubra se tem alguém na sua casa que conhece, que gosta ou que de repente sabe dançar algum dos passos do Bumba Meu Boi. Investiga quais são os grupos de Bumba Meu Boi mais populares aqui no Maiobão, aqui em Passo do Lumiar. Enfim, converse com a sua família. Essa é uma excelente oportunidade de você passar bons momentos juntos, aprendendo e preservando as tradições. Hoje a gente aprendeu o quanto isso é importante e o quanto isso faz diferença na nossa cultura. Registra tudo isso no seu caderno e ganha um ponto assim que voltar. Beijo, até a próxima aula!